Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Nós ultrapassamos a marca de mais de 50 milhões de visualizações no conjunto dos nossos vídeos. Isso é muito bacana, isso também aumenta a nossa responsabilidade todos os dias, está trazendo alguma informação, algum conhecimento que você, infelizmente, não vê pelos grandes veículos de comunicação que não querem, de fato, que o povo desenvolva uma consciência crítica das coisas que estão acontecendo. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. A gente vai falar dos últimos acontecimentos do Pazuello, mas se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, não deixa para depois não. Dê um cliquezinho aí no cantinho, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê joinha para a gente chegar em mais pessoas como você e mande seus comentários, as suas opiniões aqui, que são sempre muito importantes. Gente, eu já tinha preparado aqui um roteiro para conversar, a gente não edita os nossos papos aqui, e aí eu fui surpreendido com essa notícia sobre o general Pazuello. É uma notícia que confirma o temor que muitas pessoas têm no nosso país da desmoralização de instituições. Até os grandes grupos midiáticos estão começando a perceber que facilitaram muito que essa corrosão acontecesse e cada vez mais eles percebem que podem estar perdendo a mão da insanidade no poder aqui do nosso país. O editorial do Globo hoje, quase que antevendo, né, alguma coisa semelhante, o editorial do Estado de São Paulo também foi na mesma direção. Jornais da superelite econômica brasileira. Instituições têm de reagir a avanços do bolsonarismo. Pernambuco e Goiás acertam ao combater o uso político da PM. Exército deveria fazer o mesmo. Só que o Exército não fez. O Exército, com esse comportamento de passar a mão na cabeça do Pazuello, criou uma cisânia dentro das Forças Armadas muito profundas, porque os militares que entendem que a hierarquia é um pilar fundamental dentro de qualquer força, eles estão percebendo que o Bolsonaro está ajudando a trincar esse pilar. Se isso não tiver nenhum tipo de reversão um pouco mais à frente, o recado que se passa é o seguinte: lá na frente, quando mudar o governo, Bolsonaro não vai ser presidente para todo sempre. O presidente de plantão, ele poderá escolher militares que possam, eventualmente, misturar a política com a função institucional das Forças Armadas. Ora bolas, francamente, o general ter absolvido o Pazuello, porque aceitou as suas desculpas, as suas desculpas orais, né, de que ele não estava no evento político, ele praticamente apareceu ali. Tá certo que no palanque tinham vários deputados federais, muita gente estava gritando o mito 2022, ali não era nenhum evento para recolher alimentos, não era nenhuma situação com algum benefício social, enfim. Mas todas essas situações acabaram sendo ignoradas para que o comandante do Exército dissesse que o Pazuello é um cara legal, um cara que não fez nada de errado. E como é que ficam as pessoas que foram punidas por situações análogas dentro das Forças Armadas? Como é que se sentem as pessoas? E em relação àqueles que praticaram a punição, como é que eles se sentem ao ver o alto comando do Exército brasileiro passar a mão na cabeça do Pazuello? E o Pazuello vai escapar no meio dessa história? Não vai não, gente, porque ele ainda vai ser chamado para depor na CPI e a desmoralização dele é certa, porque todas as mentiras que ele contou ali estão documentadas e vão ser colocadas novamente diante dos seus olhos, né, para ver se o que ele vier a contar se vai convencer alguém. O Pazuello, ele já tem um julgamento perante a história de ter comandado um genocídio sanitário aqui no nosso país. É um homem que, se tivesse uma noção e tivesse de fato um sentido de honra, jamais teria submetido o povo brasileiro a um experimento de ele, como general, estar comandar uma área para a qual ele não tinha menor traquejo, não tinha menor conhecimento. Mas a gente percebe que esse comportamento moral do Pazuello, né, ele foi também ficando cada vez mais evidente quando o Bolsonaro desmoralizou naquela história um manda e o outro obedece, no seu servilismo, no seu tipo de comportamento de aceitar todas as encanações, enfim. Esse homem vai ser mais desmoralizado um pouco mais
pela CPI. Mas criou uma situação agora no Brasil de grandes interrogações. O que vai acontecer a partir desse episódio? Governos futuros também vão poder colocar seu general de plantão para fazerem política também? Eu acho que está na hora dos grandes grupos no nosso país, os grupos econômicos, os grupos financeiros, perceberem de uma vez por todas que deixaram muitos loucos brincando dentro do parquinho. Eles estão quase quebrando as cercas do parquinho. Se os loucos quebrarem as cercas do parquinho, nós vamos ter muitos problemas. E aqui no Brasil, gente, nós estamos vivendo uma situação que é muito mais aguda que em outras partes do mundo. Analisando esse livro aqui, ó, que fala do crescimento de movimentos de direita no mundo, o Nacional Populismo, desses dois autores, Roger Idwell e Matthew Goodwin, o livro se chama Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal. Esse livro nos dá conta que movimentos de direita, como os que surgiram aqui no Brasil, mas os que foram lá na Europa, Estados Unidos e outras partes do mundo, eles fizeram com que parcelas muito inconformadas da sociedade, com o discurso que é característico, com o discurso da direita, começaram a se colocar politicamente de uma forma mais contundente. Mas o que querem esses grupos, segundo os autores, que inclusive estudaram alguma coisa do bolsonarismo aqui no Brasil também? É simplesmente contestar o modelo econômico neoliberal nesses países, que está cada vez mais concentrando dinheiro na mão de poucos e socializando a miséria, as dificuldades para a maior parte dos seus povos, né, das suas nações. Evidentemente, o poder, como tem a informação como uma ferramenta fundamental, os grandes veículos de comunicação nesses locais todos, tenta distrair essas hordas insatisfeitas, esses grupos insatisfeitos, dizendo que os problemas que estão acontecendo são culpa dos estrangeiros, da imigração que está acontecendo, está tirando empregos, está diminuindo direitos, está precarizando serviços públicos de uma maneira geral. E aí a gente tem esses fenômenos da xenofobia. Aqui no Brasil nós não temos isso, nós não temos invasões de estrangeiros aqui, hordas de imigrantes que estão competindo na sociedade brasileira em qualquer canto. Então se procura encontrar um outro inimigo. O inimigo que a direita encontra aqui são os comunistas. Tudo é culpa dos comunistas. Então passa a ter aqui um monstro imaginário, só que ao contrário do que acontece nesses países que eu citei há pouco, né, no continente europeu, nos Estados Unidos, enfim, aqui dentro esses grupos de direita estão a favor dessa concentração de renda. Ao invés deles contestarem o modelo neoliberal, eles lutam para aprofundar o modelo neoliberal aqui no nosso país. Então, cada vez que eles se movimentam, é para ajudar que haja mais privatização, que haja mais diminuição de direitos sociais, que haja mais precarização nas relações de trabalho, que haja mais a entrega da soberania nacional. Então, é um movimento de direita aqui no nosso país que é um movimento absolutamente louco. Mas ele faz sentido, porque ele está sendo aproveitado, ele está junto com os grandes grupos econômicos só para fazerem negócios às custas do sacrifício do povo brasileiro. A cada vez mais eles estão transformando o Brasil numa grande colônia moderna, onde o Brasil está ficando desindustrializado, o povo está ficando cada vez mais pobre, os pequenos empreendedores estão tendo mais dificuldades, estão todos ficando mais endividados e o nosso país está ficando cada vez mais desarticulado e mais destruído, né? Eu peguei aqui, gente, algumas manchetes de jornais no dia de hoje na área econômica. O Estado de São Paulo diz que com queda na renda e preços em alta, consumo de carne é o menor desde 1996. O povo brasileiro está consumindo 25% menos de proteína. A indústria nacional afundou de novo. A gente está tendo um aumento no PIB, o presidente ontem foi para a rede, né? Para a cadeia nacional, eu fui para a janela também, gritei, estou até um pouco rouco para caramba, fiz também a minha parte, protestei como pude, né? Mas o Bolsonaro, ele está usando esse PIB como uma ferramenta de promoção do governo dele. O governo dele, segundo os economistas, está muito bom, o governo está excelente, com 1,2% de PIB. Só que esse 1,2% de PIB, ele não chegou até você, cidadão comum, não chegou até os bolsonaristas, não chegou a cidadão nenhum. A gente continua pagando mais caro no óleo de soja, no combustível, no milho, no pão, no aluguel, na energia elétrica, tudo está ficando mais caro no nosso país. E as pessoas que apoiam o bolsonarismo e essas quebras todas institucionais, a maior parte não está percebendo isso. Eles acham que estão em conflitos com alguns grupos, com establishment, quando na verdade estão todos do mesmo lado.
Nós aqui que estamos em espaço como esse aqui do Portal do José, é que temos um papel muito importante no meio dessa história toda, porque além da gente estar se comunicando aqui, estar mandando vídeo para um, para outro, estar provocando alguma discussão, a gente conversa com as pessoas, a gente conversa com o porteiro do prédio, com o motorista de Uber, a gente conversa com a pessoa que vem fazer um serviço na nossa casa, com as pessoas que a gente conhece na família. Às vezes uma única frase é capaz de mudar a percepção de uma pessoa sobre a realidade. Então, esse espaço aqui me deixa assim muita certeza de que é possível a gente fazer alguma coisa. A gente começou ontem com poucas pessoas, já somos mais de 336 mil pessoas inscritas aqui. Isso não é pouca coisa. E a gente tem que ficar cada vez mais mobilizado, cada vez mais atento a essas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Gente, eu queria falar de outros assuntos também, mas eu não queria deixar passar despercebido, nesse nosso papo de hoje, uma fala do presidente do Conselho Federal de Medicina que está sendo utilizada pelo Bolsonaro nas redes sociais. O Bolsonaro distribui isso aí e aí a gente tem que pegar esse trecho final aqui do nosso vídeo para fazer essa cobrança também ao presidente do Conselho Federal de Medicina que se omitiu com relação à pandemia aqui no nosso país. Então vou colocar o vídeo dele aqui para a gente fazer uma reação em tempo real em relação às falas dele. Tá bom? Vamos lá, seguir aqui. Contra aquele ambiente tóxico, quanto àquele ambiente que se estabeleceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele está reclamando aqui da CPI, né? Como a doutora Yamaguchi foi tratada. Vamos lá. O Conselho Federal de Medicina tem sido citado por inúmeras vezes de que vai ser convocado para estar presente. Fica aqui um apelo público para que essa convocação seja feita o mais rápido possível, porque nós gostaríamos de ser a voz dos médicos brasileiros dentro daquela CPI, para que nós possamos colocar de uma forma muito clara para os senhores senadores qual é a posição dos médicos brasileiros em relação à Covid. Porque o que nós vemos são deputados, são senadores da República, são jornalistas, são procuradores, todos falam hoje sobre tratamento. Pois é, o presidente do Conselho Federal de Medicina, como é que é o nome dele aqui? Onde é que vocês estavam quando o presidente estava mostrando cloroquina para todo mundo, onde o presidente faz aglomeração? O senhor autorizou o presidente colocar o seu vídeo aí para reforçar seus pontos de vista obscurantistas? Dr. Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Se são os médicos, né, os principais agentes no meio de uma pandemia, por que é que vocês estão tolerando o presidente exercer um papel de charlatão, fazendo com que as pessoas se automediquem Brasil afora? Vamos seguir aqui. Sobre lockdown, sobre a doença Covid. Os únicos que não estão sendo ouvidos são os médicos brasileiros, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, as assistentes sociais, os psicólogos e os dentistas. Pois é, por que o senhor não fez escolher um grupo de pessoas gabaritadas para assessorar o presidente da República? Por que o senhor não protestou contra todas as medidas anti-ciência, anti-medicina, que fizeram com que os hospitais ficassem abarrotados de pessoas contaminadas? Qual foi a nota que o senhor fez a favor do isolamento, de uso de máscara, do comprometimento, da centralização do combate à pandemia a partir do governo federal? O senhor emitiu alguma nota? Vamos seguir em frente. Mas quem está lá na frente atendendo os pacientes com Covid somos nós. Somos nós médicos com todos esses outros profissionais de saúde. E nós não temos tido voz para podermos falar aquilo que nós pensamos sobre tudo isso que está sendo colocado na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a maior instituição médica do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, declara aqui publicamente, como já fiz inúmeras vezes em entrevistas, que nós não temos certeza sobre nada em relação a essa doença desconhecida. Olha, o senhor só não tem certeza sobre nada porque o senhor não quer. Porque se o senhor conversasse com a sua colega, a doutora Luana Araújo, o senhor poderia ter muitos ensinamentos. O senhor saberia, por exemplo, que ciência não é opinião. E ela falou de uma forma muito clara, não existe nenhum fármaco, nenhum remédio que previna a Covid. Como é que o senhor não sabe disso? Como é que o senhor não sabe que tem pessoas na sua área que poderiam dar esse tipo de informação para que os médicos não saíssem copiando o presidente da República? Porque, gente, o que os médicos estão fazendo não é off-label, não é autonomia do médico, não. São médicos que estão vinculados ideologicamente com o presidente da República e que estão fazendo aquilo que uma pessoa que não entende nada de saúde está jogando contra o povo brasileiro. E vocês ficaram calados esse tempo todo. Vamos lá. E temos todas as dúvidas do mundo. Esse é o ponto. Ele fala, não tem dúvida nenhuma. A médica falou ontem, está querendo se discutir que borda da Terra plana vai se saltar. Qual é a dúvida que se tem? Não tem dúvida nenhuma.
Um remédio para protozoário não mata vírus. Um vermífugo não faz com que o vírus não entre numa pessoa. Uma pessoa que está contaminada, se ela tomar um remédio para protozoário, ela não baixa a febre, não baixa a infecção. Onde é que o senhor quer mais informação? O senhor quer que o advogado lhe informe, que o pedreiro lhe informe? O senhor não consegue encontrar ninguém na sua área da ciência para informar que já existem informações para que o senhor não desoriente mais a sua classe? Ponto. Então, médico e médica brasileiro, fica aqui o repúdio do Conselho Federal de Medicina, as atitudes que se estabeleceram dentro daquela CPI, aquele ambiente extremamente tóxico, aquele ambiente que não tem absolutamente nada de democrático. Absolutamente nada de democrático. Amigo, o senhor está protestando contra a CPI? O senhor deveria protestar também contra as 470 mil pessoas que já morreram por conta de uma colega do senhor ter sido a principal mentora, junto com o pastor evangélico, da política de saúde pública aqui no nosso país. O senhor devia protestar contra um general, um homem que está sendo responsabilizado, mas está sendo aliviado pelas próprias Forças Armadas por ter comandado a saúde no nosso país. O senhor deveria ter emitido uma nota quando uma pessoa absolutamente incapaz, incompetente, sem conhecimento nenhum, conduzisse a classe médica para as coisas que nós vimos aqui no nosso país. Então, o senhor me desculpe, o senhor não tem moral nenhuma para vir agora defender uma médica negacionista, incompetente em saúde pública, que está sendo, de fato, questionada numa CPI que foi colocada ali para justamente se apontar responsabilidades. Ou não tem responsabilidade nenhuma? Essas pessoas que vestem jaleco branco são todas santas. Todas elas que estão do lado do Bolsonaro, nesse genocídio que nós estamos vendo aqui no nosso país, são pessoas que merecem algum tipo de alivio, né? Quando a gente faz algum tipo de crítica. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Nosso programa hoje entrou um pouco mais tarde, mas é porque os fatos surgiram, né? Fico por aqui. Tchau.